Olá, hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2023. O grupo de conjuntura está aqui reunido para o seu tradicional podcast. O nosso tema de hoje é a inflação. No Brasil, a inflação brasileira vem apresentando uma evolução surpreendentemente benigna, né? O IPCA, que é o nosso índice principal oficial de inflação, né? Acumulado em 12 meses, que é uma inflação de um ano, caiu de 5,8% no final de 2022 para 4,8% em outubro último. Parece pouco, mas essa queda do chamado índice cheio da inflação está, na verdade, bastante subestimada. Ela apresenta uma quantificação bastante subestimada da inflação, porque alguns itens que pesam muito é, e, e têm um comportamento volátil estavam artificialmente comprimidos no final do ano passado por conta de medidas como supressão de impostos. Isso foi notoriamente o caso de combustíveis. Uma maneira de contornar esse tipo de problema e outras distorções também, e ter uma percepção mais clara de como é que está evoluindo a inflação, é olhar para o comportamento dos chamados núcleos de inflação. Esses núcleos excluem produtos cujos preços variam muito, são muito voláteis. Um exemplo, por exemplo, é passagens aéreas, cujos preços, por vezes, chegam a variar mais de 20% para cima ou para baixo num único mês. Então, isso, obviamente, acaba distorcendo, né? Então, quando você tira, né, essas variações excessivas, que depois revertem no mês seguinte, etc., você chega ao que se chama um núcleo de inflação. Existem várias formas de calcular esse núcleo, várias formas de excluir produtos para chegar ao núcleo da inflação, e o Banco Central calcula muitos deles, mas se a gente fizer uma média dos núcleos calculados pelo Banco Central, nós vamos ver que a inflação, medida sempre nos últimos 12 meses, né, ela caiu de 9,1% no final do ano passado para 4,8% nos 12 meses encerrados em outubro. Vejam só, de 9,1% para 4,8%. Foi pouco mais, ela teria caído à metade, foi quase, né? Então, e mais, o importante é se você olhar mês a mês essa inflação de 12 meses, em todos os meses ela caiu, até esse último mês de outubro, ou seja, uma queda consistente. Agora, esse índice de 12 meses, quando a gente olha, quer dizer, você tem a inflação de novembro do ano passado, de dezembro do ano passado, inflação já que ficaram lá para trás. E a questão é saber se na ponta, na margem, recentemente, esse comportamento persiste. Uma maneira de tentar ter essa percepção é olhar para a inflação mensal com ajuste sazonal, porque a inflação mensal pode variar muito com a época do ano, né? Então, você precisa retirar essas variações sazonais, e se você faz um ajuste sazonal, a média dos últimos, também não vamos olhar um mês só, porque um mês, às vezes, tem algum acidente. A média dos últimos 3 meses com ajuste sazonal está em 0,29%, o que dá para um ano, uma inflação anualizada de 3,5%, pouquinho só acima da meta de inflação, que é 3,25%. Então, é bastante impressionante. A maioria dos analistas, eu inclusive, não esperava esse comportamento tão benigno. O mais surpreendente, contudo, é o contexto no qual essa acentuada desinflação está ocorrendo. Se essa queda acentuada que eu me referi, estivesse ocorrendo com um aumento forte da taxa de desemprego, o fenômeno seria compatível com uma explicação macroeconômica clássica, a curva de Phillips, né?
De acordo com a curva de Phillips, quanto maiores taxas de desemprego, menor a taxa de inflação. O problema é que o que vem ocorrendo é justamente o oposto. A taxa de desemprego no Brasil também vem caindo consistentemente. Em setembro último, por exemplo, a taxa de desemprego apurada pela PNAD contínua caiu para 7,7%, a mais baixa desde 2014. A pergunta é: a curva de Phillips está morta no Brasil? Hã? É, taxa de desemprego está caindo junto com a taxa de inflação. Como entender o que vem ocorrendo, né? Na verdade, há dois choques positivos exógenos que ajudam a explicar, pelo menos parcialmente, o que vem ocorrendo. A queda do preço das commodities, sobretudo as importadas pelo Brasil, e o preço das nossas importações em geral, que tem a ver com os preços do comércio internacional, e a super safra agrícola. Então, quanto a essa ajuda, primeiro, quanto à ajuda que veio do exterior, né, que são os preços internacionais, o índice de preços das commodities importadas pelo Brasil, que é o ICBR, sofreu uma queda de 4,7% nos últimos 12 meses, né? Então, está ajudando bastante. Se a gente pegar a totalidade das importações brasileiras, tudo isso em reais, tá? A totalidade das importações brasileiras, o seu preço caiu em reais 13,7% nos últimos 12 meses. Eu digo que basicamente uma ajuda do exterior, porque a maior parte dessa queda tem a ver com queda dos preços externos. Houve uma ajudinha do câmbio, mas é pequena, a apreciação não foi tão grande assim nesse período. O fato é que tudo isso contribuiu para que os preços dos comercializáveis, né, que é um componente importante no índice de preço, no IPCA, responde por aproximadamente 30% do IPCA, caísse, não, desculpa, tivesse uma alta de apenas 1,5% nos últimos 12 meses, né? Para se ter uma ideia do que isso representa, quer dizer, 30% do índice ter uma alta de apenas 1,5%, é que os outros 70% tiveram uma alta, né, de 6,2%. Esses outros 70% incluem tanto não comercializáveis como os preços monitorados. 6,2%. 6,2% já não é uma inflação baixa. Indo agora para a ajuda que veio da super safra agrícola. Alimentos e bebidas tiveram uma alta nos últimos 12 meses de apenas 0,5%, mais baixa ainda que os tradables. Uma parte de alimentos e bebidas é tradables, outra é comercializável, outra parte não, é não comercializável, né? Então, a gente não pode somar as duas coisas, mas, enfim, alimentos e bebidas têm um peso de quase 20% no IPCA, e tiveram essa alta bastante baixa. Então, diante desse quadro, a questão que eu coloco aqui para a gente discutir é o que a gente pode esperar para o futuro, né? A continuação de um espaço maior para políticas macroeconômicas expansionistas, porque, na verdade, foi isso que aconteceu. Houve um espaço, porque as políticas foram, pelo menos a fiscal, a monetária ainda, no seu lixo vai comentar isso, né? Isso ainda está, me parece, no terreno contracionista, mas os juros estão caindo. E a fiscal, obviamente, escancaradamente expansionista. E a inflação passou. Então, houve espaço. Mas a questão é a seguinte: e para o futuro? O que a gente pode pensar, né? Ou será que a gente pode começar a ver a inflação voltando na hora que esses choques positivos desaparecerem, voltando de uma forma que crie algum risco para a economia? Então, eu acho que essa é uma questão bastante relevante, mas eu vou passar aqui a bola agora para a Margarida e depois o lixo, tá? Margarida, Bom, se então, eu... complementando aí o que o Francisco nos colocou, né, eu queria chamar a atenção que esse quadro de desinflação que a gente está vivendo, ele está ocorrendo, apesar
da subida de preços dos administrados, produtos monitorados, né? Que são aqueles produtos da economia ou serviços que dependem de um aval, de uma autorização, quer seja dos governos estaduais, municipais ou do governo federal. E esses preços subiram 10% nos últimos 12 meses. E esses preços pesam 25,3% no IPCA. E por que eles subiram tanto? Eles subiram muito por conta de reonerações de impostos, como o Francisco colocou, especialmente sobre combustíveis e energia elétrica, né? Então, na verdade, se a gente não tivesse essa reoneração, que é um choque externo, vamos dizer assim, exógeno na dinâmica da inflação, esse quadro desinflacionário poderia estar sendo mais intenso, né? Uma coisa que chama atenção é a inflação de serviços, ela vem caindo, ela vem no acumulado dos últimos 12 meses, ela está em 5,5%. Essa inflação pesa 35,8% no IPCA, e ela tem uma dinâmica aí diferente dos demais grupos de produtos, né? Ela depende muito da inércia inflacionária, porque grande parte desses serviços estão corrigidos pela inflação passada, da política de salário mínimo, né? E do ciclo econômico. Então, a política de salário mínimo é claramente de valorização, né? A inércia inflacionária herdada do período anterior é alta ainda, a inflação no ano passado foi muito alta, né? E o ciclo econômico está indo bem, a gente vai crescer esse ano 3%. Ou seja, apesar disso tudo, a inflação de serviços também desacelerou de forma bastante significativa. Então, também chama atenção isso, né? Bom, por último, tentando responder um pouco aí, corroborar o que o Francisco nos colocou. Se a gente olhar as expectativas de inflação para 2024 e 2025, coletadas pela pesquisa Focus, a gente tem aí, para o ano que vem, uma inflação esperada de 3,92% e para 2025 de 3,5%, enquanto que as metas de inflação para 24 e 25 são de, respectivamente, 3%. Então, a gente encontra aí expectativas de inflação ainda acima da meta de inflação, né? Não do teto, mas, enfim, acima do núcleo, da meta central de inflação. Pode ser que elas sejam um sinal daquela resposta que a gente está procurando, né? Essas expectativas de inflação ainda estão tão altas porque está entendido que esse choque de custos deflacionário, né, que a gente viveu esse ano, é só esse ano, que a gente não vai ter mais essa generosidade ano que vem, né? As primeiras estimativas aí de safras de grãos já mostram um quadro um pouco diferente para o ano que vem, né? Com menos colheita, com menos produção. Então, essa super safra agrícola que tanto ajudou na queda, na deflação de alimentos em alguns meses aí, ela provavelmente não vai ocorrer, né? E a evolução da taxa de câmbio? Num contexto internacional que está difícil, com muitas incertezas, né? Está difícil a gente prever as políticas monetárias dos países mais avançados, e, claro, um importante elemento aí para falar da nossa evolução de taxa de câmbio. Além disso, tem a questão do risco fiscal, que também, né, essa discussão sobre as metas de resultado primário, sobre o arcabouço fiscal, que ainda tem muitas incertezas, e ele ainda nem começou a ser implementado, isso introduz aí elementos de risco que acabam batendo também no processo inflacionário. Então, são algumas das questões que eu queria colocar, salientando aí um pouco, usando um pouco essas expectativas de inflação mais longas, que ainda se mostram bastante resistentes à queda. Não são elevadíssimas, mas estão sendo bastante resistentes à queda. Lixa, palavra com você. Então, eu gostaria também de destacar um pouco o que vocês mostraram, não? Temos uma surpresa inflacionária, chamemos assim, positiva, não? Ou seja, a inflação veio abaixo, em outubro veio abaixo do que a gente esperava, quando, como o Francisco Eduardo colocou, quando a gente olha um período mais longo ou um período mais curto, a gente vê um processo de inflação, em redução da inflação. Margarida também destaca esses pontos, tá? Eu só colocaria um ponto a mais, só uma informação, que quando a gente olha, a Margarida falou que a inflação de serviços
tem três componentes, não? Tem o componente da inércia, tem o componente de salário mínimo e tem o componente de ciclo econômico. Associado ao componente de ciclo econômico, o Banco Central faz algumas estimações para algum segmento de serviços e já mais a inflação associada ao ciclo econômico de inflação subjacente. Ela também tem caído bastante. Quando a gente pega a média móvel de 3 meses, dessacionalizada e anualizada depois, a gente tem que a inflação de serviços subjacentes está abaixo do nível de serviços que a Margarida destacou, não? Está em 3,3%. Ou seja, temos uma inflação de serviços subjacentes também relativamente baixa. Tá? Bom, o que esperar de política monetária? Não? Ponto que o Francisco Eduardo já destacou alguns pontos. Podemos reduzir um pouco mais a taxa de juros? Até onde vai este ciclo de taxa de juros, até onde pode ser reduzido? Tá? Eu acho que, como Francisco Eduardo e Margarida destacaram, temos dois limitantes na redução da taxa de juros. Tá? Um limitante são os juros internacionais. Tá? Caio Prates, na semana passada, destacou que os juros longos na economia brasileira, quando a gente olha a curva de juros, estão muito mais associados aos juros internacionais que a problemas domésticos. Tá? Ou seja, os juros de 3, 5, 10 anos aqui no Brasil estão acompanhando muito o que está acontecendo com juros de 3, 5 e 10 anos, basicamente nos Estados Unidos. Tá? De qualquer forma, nos Estados Unidos também tivemos uma surpresa positiva em termos de inflação. Provavelmente já acabou o ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos. Provavelmente podemos ter alguma boa notícia, não este ano, mas no ano que vem, em relação à política de juros americana. Isso deve afetar a política monetária aqui no Brasil, tá? Por vários canais, tá? Podemos discutir um canal via paridade de juros, o fato de que os juros brasileiros e americanos precisam ter uma arbitragem, não existe uma arbitragem, e então a redução dos juros americanos via arbitragem provoca uma redução dos juros brasileiros, seja do ponto de vista mais estrutural, afetando a taxa de juros neutra. Tá? Mas, de qualquer forma, esse é um tema onde existe incerteza. A Margarida também destacou esse ponto. O outro ponto que pode afetar ou limitar a redução dos juros é a questão fiscal que a Margarida destacou. Também, digamos, tem vários canais de transmissão. Um canal é afetar os juros mais longos. Não? A Margarida destacou que as previsões para 2024 e 2025 estão acima do que seria a meta para esses 2 anos. Tá? 0,9 em 2024, 0,5 em 2025. Tá? Provavelmente isso deve estar muito associado à questão fiscal, às previsões sobre a questão fiscal. O outro canal de transmissão a questão fiscal afeta os prêmios de risco que entram nas taxas de juros, e isso afeta os juros um pouco mais longos, mas também, se você reduzir muito os juros curtos, se o Banco Central reduzir a Selic muito e afetar os juros de até 1 ano, isso provoca uma inclinação muito forte na curva de rendimentos, e aí aparecem já problemas também de arbitragem entre os distintos períodos. Tá? Então, aí a gente tem uma outra limitação para a redução dos juros. Tá? Mas, digamos, então, a gente deve esperar que o Banco Central continue seu plano de voo de redução dos juros de mais ou menos 0,5% em cada reunião. Tá? Mas se a gente tivesse que fazer uma aposta no sentido de se ele vai aumentar ou não a redução dos juros no ano que vem, provavelmente, dada a surpresa que a gente teve, e dependendo, claro, da questão internacional e da questão fiscal, mas os juros podem ter uma redução um pouco mais rápida se esses fatores actuarem do jeito que a gente está esperando. Tá? Então, esses me parece que são os temas centrais para discutir hoje, não? Ou seja, a boa notícia, a boa surpresa inflacionária e o fato de que a gente podemos ter uma
redução no ano que vem um pouco mais rápida da taxa de juros. O outro tema que a gente não pode tratar agora, tema mais alongado para discutir, é qual será o piso desse ciclo de redução dos juros. Será 10%? Será 9%? Até onde que vai a redução da taxa de juros? Essa é a outra incerteza que a gente tem pela frente para os próximos meses. Certamente voltaremos a esse tema em um podcast aí futuro. Por hoje ficamos por aqui, e até a próxima quinta-feira.